Olá, terça-feira, 19 de setembro. O Blog do Vitão, a gente dá um tempo no Jô, na mão do Jô, nos moralistas, enfim, no mundo, no Apocalipse, no Armagedon, para falar de algo quase tão Armagedon que é a economia, né? Eu não sou Henrique Meirelles, então não vou orar para a economia, mas vamos entrevistar aqui minha grande amiga, grande é mentira, né? Que ela está sentada assim, mas ela é baixinha. Minha grande amiga Cristiane Gersina, que posso chamar de Cris? Claro, então, deve. Cris, que é minha colega de trabalho no Jornal Agora São Paulo, que é subeditora do Caderno Grana, né? Nem sei o que é isso, mas ela sabe. Faz tempo que eu não sei o que é isso. Caderno Grana no Jornal Agora São Paulo, que vem dar uma palestra aqui na Pátria Educadora, aqui na UNG de Guarulhos. Jornalismo Econômico Popular, estratégias de pauta, reportagem, edição no Jornal Agora. Cris, obrigado de novo por ter dado essa entrevista para mim, pela palestra que você vai dar para os meus alunos, né, que você vai acompanhar aqui ainda no blog do Vitão. Cris, as pessoas entram em jornalismo basicamente para apresentar o Jornal Nacional, para comer modelo, para ser a Maju. A vida, fora isso, a vida no jornalismo econômico? Claro, muita vida no jornalismo econômico. É o jornalismo popular, econômico popular, que é o que a gente faz agora. Que é a microeconomia, né? Que não é bolsa, né? Dólar, exatamente. É o jornalismo do dia a dia. É a inflação, imposto de renda, plano de saúde, mensalidade escolar, o PIS, né? Nossa manchete. E aposentadoria, que é basicamente isso, o foco do agora é isso, né? As pessoas ouvem economia, acham que é uma coisa de outro mundo, que é Bovespa, que é euro, que é Dow Jones, mas é impossível ver sem economia popular, que é o que você paga a escola do seu filho quando você paga a escola particular, plano de saúde, a farinha, o pão, enfim. Nesse microcosmo, assim, as pautas ficam mais interessantes, se a pessoa souber lidar com a sua... Porque jornalismo, eu sempre falo para os alunos, é o que eu penso, jornalismo nada mais é do que comunicação em público-alvo. O nosso público é classe média baixa, classe média, consumidores, assalariados, que precisam que o dinheiro dure até o final do mês. O meu costuma durar em fevereiro, que só tem 28 dias. Mas tem o carnaval, né? Enfim, é esse o objetivo, assim, você sente... Quando a pessoa consegue dar dicas que o dinheiro dure... É fazer comunicação social, né? Sim, exatamente. É atingir o objetivo do jornalismo, que além de informar, é mudar a vida das pessoas, né? Ajudar a pessoa a viver melhor. Ensinar... Bom, não vamos ensinar para uma dona de casa, mas a gente tem que estar antenado com a dona de casa. O que está subindo, o que está caindo. O leite, por exemplo, está em queda, mas já teve em alta. Quais as estratégias para conseguir fazer tudo caber no orçamento. Em um momento de crise, isso é bem importante, sabe? E um outro nicho de público, assim, que o Agora tem, que é muito o trabalhador, e a gente também fala muito para esse trabalhador, embora... Não sei o que é isso, sou vagabundo. Está num momento alto de desemprego, mas tem que acompanhar todo esse mercado. Onde tem vaga, o pessoal busca bastante saber onde tem os poucos concursos públicos da atualidade, como é que está esse caminho aí do desemprego. Eu que trabalho com jornalismo esportivo, eu não tenho esse seu dom de manjar de economia, essas pautas, mas seria muito útil. Tem muitas amizades no meio, né? Muito jogador de futebol, eu fico pensando assim, coitados, 800 mil por mês, deve ser difícil assim você conseguir chegar no final do mês, pagar o condomínio, as 8 pensões para 7 ex-mulheres, os 18 filhos, não é uma coisa muito simples de lidar, deve ser difícil, né? Exatamente. Você que é dona de metade de Arthur Alvim, de toda a Zona Leste, sei que você se dá bem com isso. Tô conseguindo fazer. Trabalhando agora, tá com a vida ganha, né? Da sua, né? Tá certo, gente. Obrigado, Cris, que veio aqui de novo falar com o pessoal da UNG. O pessoal gostou muito, por isso você voltou. E para falar com o Blog do Vitão, vocês fiquem agora com a palestra de Cristiane Gersina sobre economia popular. Garanto que vai ser legal. Bom, gente, boa noite a todos. Queria agradecer a Cristiane Gersina, subeditora, subeditora do Jornal Agora, Caderno Grana, Caderno de Economia do Jornal, por ter se disposto a vir de São Paulo aqui fazer a palestra para vocês. Segunda vez que eu chamo, né? Ela deu a palestra para outra turma, o pessoal gostou, estou voltando aqui. Espero que vocês aproveitem. Economia popular não é aquela macroeconomia, vocês estão estudando um pouco sobre isso. E também vai ser muito baseado em economia, mas as dicas que ela for dar de pauta, de reportagem, de buscar assunto, acaba valendo para todas as editorias. E dentro do que a gente explica para vocês na aula de segmentado, tem muito a ver com isso, de como bolar pautas pensando no público-alvo. A Cris é craque nisso. E o caderno, eu posso falar de carteirinha, porque é o jornal que eu trabalho há 16 anos. E todos os dias a manchete do jornal agora é economia, é o carro-chefe do jornal.
é a editoria que mantém a manchete e as vendas, ou seja, se tem uma editoria no jornal que busca, que tem um público cativo, segmentado, que é os aposentados, é o Caderno Grana do jornal, por isso que eu chamei a Cris. Cris, fique à vontade, tá bom? Obrigada, professor Vitor. Boa noite, pessoal. Bom, vou começar falando um pouquinho para vocês, antes da gente entrar em jornalismo econômico popular. A palestra hoje vai falar sobre estratégias para atrair e fidelizar leitores, né, no Agora, estratégias de pauta, reportagem e edição na economia popular. Vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu me formei em 2001, então estou aí há 16 anos no mercado, porque eu me formei em dezembro, em janeiro eu comecei a trabalhar num jornal do interior, lá em Araraquara. Eu me formei em Bauru. Sou formada em jornalismo pela Unesp de Bauru, sou pós-graduada em teoria e crítica da literatura pela Unesp de Araraquara. E eu comecei minha carreira lá em Araraquara, passei por um processo seletivo, fui convidada para trabalhar. Era um jornal para gente aqui, né, da Grande São Paulo, um jornal pequeno, mas era o maior jornal da cidade na época. E fui foquinha, cheguei lá sem saber muito o que fazer. E cheguei, das primeiras pautas, eu estava até comentando com o professor Vitor, é buraco de rua, né? A gente às vezes se forma no jornalismo achando que vai, chegar, falar com o ídolo, apresentar telejornal ou fazer matéria que dá muito clique, né? E você tem que começar pelo básico. Então, comecei pelo básico. Comecei fazendo buraco de rua. Passei 2 semanas fazendo a editoria de cidades de lá da tribuna. Aí vagou, uma vaga em região, o menino foi para política e aí me jogaram para a região. E aí já não era mais Araraquara, que é uma cidade de 200 mil habitantes. Eram cidades de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. E era o que muita gente não queria. Eu tinha colegas mais velhos, até colegas que não tinham tanto tempo de formado, mas que não queria ficar em Araraquara fazendo, porque era o carro-chefe do jornal, a cidade de Araraquara. E aí eu falei, tenho que ir. Fui, comecei a trabalhar na região com as cidades pequenas. Um dos primeiros grandes casos que eu cobri foi o primeiro prefeito cassado no país, foi uma ONG que trabalhou contra a corrupção e conseguiram caçá-lo, o Sérgio Buzá, em Ribeirão Bonito. E aí foi um caso já de repercussão regional bem forte e nacional até. E era assim, quando tinha que ir lá cedo, na cidadezinha pequena, fazer a parte que as estrelas do jornal não queriam, eu ia. Aí, à noite, quando estava repercutindo, Câmara dos Vereadores lotada, aí os mais antigos do jornal, mais estrelas, digamos assim, aí o pessoal ia. Enfim, mas cobri o caso e aprendi muito. Uma das coisas que eu fazia quando eu estava no meio era observar. Até hoje é um colega de casa, lá da Folha de São Paulo, mas eu observava como é que o colega, o Rogério Pagnan, trabalhava, o que ele falava. Eu lembro que uma vez ele pediu o celular do delegado na cara larga, aí eu falei assim, isso aí, tem que chegar chegando também, pedindo celular e seguir o que ele está fazendo. E aí fui fazendo o trabalho, depois fui ser correspondente, eles abriram uma sucursal numa outra cidade de Matão, 80 mil habitantes. E quando eu saí da faculdade, era assim, um sonho da vida, era ser correspondente de guerra. Aí fui lá ser correspondente lá na Biboquinha da Serra, né? Eu falo, lá em Matão. E aprendi muito, muito, porque lá eu fiquei sozinha. Eu dirigia, já era essa coisa multimídia, que você tinha que dirigir, tirar foto e ser o repórter e ir atrás da pauta. E foi um momento interessante lá também. Tinha colegas de rádio que me ajudavam muito. Comecei a ficar conhecida na cidade. Então, às vezes, eu ia almoçar, repórter da tribuna, tá tendo um acidente. Eu largava a comida, a bolsa, ia cobrir o acidente, voltava, tava tudo lá no lugar, que essa é a vantagem de cidade pequena, né? E aí eu costumo dizer que assim, eu fiz várias grandes coberturas importantes que eu acho para mudar a vida das pessoas, que eu acho muito importante essa questão do jornalismo, da comunicação social, né? E, enfim, entrevistei um presidente. Eu gosto de mostrar foto.
Eu tô completamente descabelada, minha colega ali, a gente tudo desesperado, com a cara de cansado, porque foi um momento importante não só da minha carreira, eu considero, era um presidente, foi um momento importante lá no jornalismo para Araraquara, porque nesse dia nós fizemos a primeira transmissão online em tempo real de um grande evento na cidade, né? Era uma visita presidencial. Foi, acho que, o primeiro e único a visitar a cidade. Foi bem importante. E guardo isso aí para mostrar que, enfim, eu estava lá fazendo buraco de rua, às vezes sem perspectiva, e de repente você vai galgando, né? As oportunidades vão chegando também. Entrevistei vários outros políticos, o Alckmin, o Serra, enfim, independentemente aqui da ideologia política, do que todo mundo acha, são as pessoas que estão no poder e com quem a gente precisa falar, para quem a gente precisa colocar as demandas da população. E lá eu colocava muitas demandas regionais. Eu acho que essa questão do jornalismo regional me ajudou bastante no jornalismo segmentado que o Agora faz, entendeu? Que é você acabar se especializando em um determinado assunto e não torná-lo maçante, né? E aí tem uma historinha que eu gosto de contar, porque eu sou descendente de nordestinos, né? Meu avô lá, Pernambuco, é uma cidadezinha do lado de Garanhuns, a cidade do Lula. Então, vocês imaginam, naquela época, aquele auge do lulismo, tudo. Quando ele veio, fizeram essa foto, foi o staff da presidência que fez. Na época, o prefeito era também do PT, hoje é o mesmo prefeito. E meu marido era assessor. Daí a presidência mandou pra gente essa foto. Daí eu mandei pro meu avô lá em Pernambuco, né? E lógico, ele colocou, assim, ele tem um painel de foto dos netos, todo tipo de foto. Mas colocou lá pra aquela cidade daquele tamanho, sabe? Neta de Pedro Adolfo, sabe? Aí não era entrevistou o presidente, eles não entendiam, porque eles achavam, a neta do Pedro Adolfo é jornalista, quando que ela vai aparecer na TV? E eu nunca aparecia na TV, né? Aí botou lá, é amiga do presidente. Aí um dia o meu avô teve um problema com a aposentadoria dele, vai na caixa e pede, liga para um, liga para outro, e nada de sair o benefício, nada de pagar, atrasaram, não sabia o que estava acontecendo. Aí meu avô pegou e falou, se encheu e falou o seguinte: olha, eu não vou falar com mais ninguém. Eu vou falar com minha neta, porque minha neta é amiga de presidente Lula. No outro dia, o benefício estava liberado. Então, eu gosto de contar essa história, não para me gabar, mas para dizer o quanto que, às vezes, a gente vai começando de baixo, é importante para a família, né? Se torna importante. Até a família, não sei como é vocês aqui, se toda a família imagina que vocês vão estar na TV ou vão estar na internet. Entendeu? Eu sei que a minha sempre foi assim, ainda tem um pouco disso. Hoje eu tenho 2 colunas no jornal, uma é sobre funcionalismo público e uma sobre maternidade. E a minha mãe, agora quando o pessoal pergunta quando é que eu vou aparecer no SPTV, minha mãe fala, não, minha filha está aqui, entendeu? Então, eu acho isso bem importante. Falar um pouquinho sobre as minhas especializações, antes de entrar mesmo no jornalismo econômico. Aí vem outra história. Quando eu fui para a faculdade, acho que a maioria aqui, alguém aqui pensa em já ir para a área de economia ou ainda não? Tem alguém que pensa? Como você chama? Carol. Então, Carol é a única pessoa, assim a minha turma também era. Tinha uma pessoa, lembra, Elaine, minha amiga, que pensava em ir para a área de economia já era assim. E a gente, eram 50 alunos, então 49, pensava em outra área. Eu mesma fiz um TCC de jornalismo, cultura popular, sabe? Foi essa cultura alternativa na época. Foi uma revista de cultura alternativa, então não pensava em economia. Até porque eu dizia assim, poxa, eu fugi das aulas de matemática. Foi justamente quando eu escolhi ser jornalista, porque eu gostava de história, geografia, de língua portuguesa e tal, não foi para ser economista. Por quê? Qual que é a minha visão da economia? Minha visão da economia é aquela visão que você tem que falar de bolsa de valores, macroeconomia, dólar, euro e mais um monte de outras coisas que hoje eu entendo um pouco mais, mas que não é a minha área. Coisas necessárias, que os grandes jornais, o Globo, o Estadão, a Folha, fala muito, mas que não é minha área. Então, fugi. E quando surgiu a oportunidade aqui, que era voltar para São Paulo. Eu sou nascida em São Paulo, formada no interior,
Aí trabalhei lá em Araraquara, estudei. Achei que deveria fazer uma pós-graduação em teoria e crítica da literatura. Outra coisa que eu ia falar aqui, nossa, você está indo completamente fora da tua área, você está fazendo uma coisa que você gosta. Sim, gostava. Mas eu acho que isso foi primordial para ajudar na construção do texto. Então, eu faço textos técnicos todo dia, mas eu também consigo fazer. Minha coluna sobre maternidade, ela é mais literária. Se precisar fazer algum outro tipo de reportagem desse tipo, eu faço, né? Então, era o que eu ia dizer para vocês, é isso. A gente não pensa muito na economia, talvez porque a gente vê como sendo algo assim muito mais engessado, né, que agrada basicamente a quem gosta, mas não é isso. E aí eu trouxe para vocês, achei que a gente tem que entrar já nessa coisa prática. Eu sou mais analógica, galera, então vamos lá. O Agora, jornal de papel que vende basicamente em banca, né? A gente se sustenta de vender em banca. As pessoas vão pegar o jornal. Hoje mesmo a pessoa pediu, falou, olha, você fez uma matéria, vocês fizeram uma matéria em tal data. Eu peguei o jornal, coloquei para os passarinhos, perdi o jornal. E agora eu queria o jornal. Então eu vou ver até o que eu vou fazer com ela, porque, enfim, ela não quer comprar um novo jornal, mas ela precisa da informação. A gente vai atendê-la com certeza, mas eu também não posso pegar. Aí esse jornal que a gente vive disso, da idade presente, senão todo mundo vai chegar lá, eu vou dar um jeito. Mas eu achei assim, ela foi super sincera, e aí às vezes eu brinco, o jornalismo de serviço é isso. Você informou, no outro dia você está ali na gaiola do passarinho, você está ajudando o pessoal que vai pintar, né? Uma vez eu fui para o interior, estava lá um monte de Agora na banca de fruta, assim, de um supermercado, para proteger, né, as frutas. Então é isso, eu falei utilidade pública mesmo. E aí o que eu resolvi trazer para vocês, papel. Até uns exemplos de PDF aí, mas eu acho interessante mostrar para vocês a pauta. Como é que foi o que eu fiz hoje. Inclusive, meu horário ele é o horário da noite, né? Eu sou a subeditora de economia. E aí eu entro às 3, 3h30, trabalho até 11h30, meia-noite, 1, 2, aí vai. Na sexta-feira é só no sábado que eu chego em casa. O marido sempre fala, tchau, até amanhã. Bravo, E aí hoje inverteu para vir aqui, a gente inverteu, eu fui na pauta. E aí a outra coisa também importante, né? Essa versatilidade que você tem que ter dentro da editoria, porque, pelo menos lá na nossa editoria, encaixei. Da outra vez, o professor Vitor perguntou como é que a gente fazia, porque assim, a manchete do Agora, ela é aposentadoria, aposentado, assuntos ligados aos aposentados praticamente todo dia. Então, como é que a gente faz para ter ideia, para ter assunto? Na realidade, é esse aqui que eu vou mostrar. A gente tem uma equipe boa, uma equipe preparada. Consigo abrir aqui para vocês. Uma equipe preparada e começa cedo. Então, a gente tem um caminho. Deixa eu ver se vai abrir. Acho que não, melhor baixar o PDF. A gente tem um caminho, né, para entender tudo que interessa ao aposentado, e não só ao aposentado, ao pré-aposentado também. Por quê? Porque o que é um jornalismo econômico popular? Então, a economia popular é o que está no bolso do povo. É a inflação, preço do feijão, preço do leite, a mensalidade escolar. Inclusive, está na pauta, vocês vão ver. Mensalidade do ensino fundamental, do infantil, da faculdade. E a aposentadoria, né? Porque uma coisa os advogados, eu aprendi com um dos advogados que, mas não vou contribuir com o INSS, não sei, posso morrer amanhã. Sim, todos nós podemos, mas o negócio é viver, né, gente? Aí quem vive tem que saber como vai viver, né? Então, é por isso que interessa não só ao aposentado, gente. A maioria das manchetes é voltada, mas nós falamos também com o pré-aposentado.
muita matéria de como vai ser a sua aposentadoria, enfim, perfil de idade com tempo de contribuição e explicando sempre as regras para fazer os pedidos, porque a gente fala disso todo dia, às vezes até a gente se perde, acha que não deve estar no jornal, mas tem que estar, informação é informação, não pode faltar. A pessoa tem que entender como é que pede uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, até para saber debater essa questão aí da reforma da Previdência, necessária ou não, né? Então, essa aqui, que eu estou trazendo para vocês, saiu hoje, foi a nossa manchete de hoje. Inclusive, fui eu que fiz e teve uma mudança. A gente assinava embaixo, a partir deste domingo, né? De ontem, a gente começou a assinar em cima. É uma forma que o jornal achou de facilitar para o leitor, de facilitar também para os assessores, para os governos, que caem de pau na gente, e prestigiar um pouco quem faz a matéria. Aqui, a gente trabalha com esse jornalismo de economia, de serviços, que parece assim, você fala, é difícil porque reinventar na mesma coisa todo dia e atrair o público. Mas o pessoal que faz cidades, por exemplo, vai fazer aquelas matérias que dão repercussão. Às vezes a pessoa que lê não entendeu que o nome do repórter está lá embaixo e quer falar com outra pessoa. Então, a gente resolve um pouco esses problemas. Essa manchete aí, ela não é de aposentadoria. Ela é uma manchete para aposentado, mas ela é uma manchete que ela fala sobre o PIS, porque o governo Temer vai liberar a cota do PIS para quem é mais novo. Hoje o PIS ele é liberado para quem está aposentado, quem tem 70 anos, um grupo específico, inclusive, porque não é todo mundo que tem direito à cota do PIS. E aí ele baixou a idade, ele colocou a idade de 65 para homens e 62 para as mulheres, que é a ideia que ele tem de fazer idade mínima na reforma da Previdência. Ele usou aí para dar um benefício, né? Então, a gente está dando uma manchete que não é necessariamente aposentadoria, mas que é uma coisa que está na boca do nosso público, que é como sacar e como resolver essas falhas aí. Aí a gente pega. Como que a gente faz isso? A gente pega o PIS da avó, da mãe, o nosso próprio. Quando eu faço um serviço de como cadastrar uma senha, a gente é passo a passo. Acesse www.previdencia.gov.br. Vá ao canto esquerdo, no quadro vermelho, você entendeu? Assim, desse jeito. Porque, mesmo assim, o pessoal às vezes não entende, não consegue achar. Liga, imposto de renda, que é uma campanha grande que a gente faz, é muito isso. O pessoal liga, não estou conseguindo baixar o programa, e está ali na cara dele, bem grande, piscando assim na Receita Federal. Baixa aqui o programa do IR, sabe? Então, essa foi a de segunda. Bom, não está descendo, mas vamos lá que nós vamos para a pauta de hoje. Aí hoje eu fui de manhã para fazer a pauta e você chega lá, é um papel em branco, gente. É um papel em branco. Para vocês eu não coloquei, que aí em cima eu coloquei o tema da palestra e coloquei os meus contatos também. Quem quiser depois adicionar nas redes sociais, seguir, WhatsApp, mandar e-mail, podem ficar à vontade, tá bom? Então eu coloquei. Para mim aqui eu tenho uma lista de sites que eu tenho que olhar para saber o que está acontecendo, se eu não estou perdendo nada, porque furo ninguém gosta de levar, né? Você não sabe? Nunca levou? Não sabe o que é um furo, né, Vitão? E aí a gente tem assim, gente, a gente tem os furos dados, olha que importante, né? Agora não, mas o jornal, o grupo tinha um esquema de pontuação pra gente, quantidade de erros por página, quantos furos a gente deu, às vezes furaço, assim, era de RH. Vai pro RH, fica no seu registro, né? Agora acabou já, mas eu tenho lá alguns de RH. Também erro muito grave, sabe? Tinha de RH, era uma coisa meio... Era uma coisa que eles trouxeram, acho que o Otávio trouxe lá do New York Times, Mas agora já não é mais assim. De qualquer forma, a gente manteve o padrão, mas mais para saber o que a concorrência está dando, o que a gente deu. Aí, o primeiro, os furos dados. Significa que eu cheguei e li todo o nosso jornal. É o básico, né? O básico é ler o nosso jornal. Hoje eu fui no metrô lendo, cheguei lá, já estava com tudo na... E depois, furos tomados, não tomamos nenhum furo, olha que emoção. Mas não é bem assim, né? Na realidade é óbvio, os jornais de economia estavam todos produzindo e com matérias hoje, os cadernos do Estadão, do Globo, tal, da própria Folha. Às vezes a gente toma furo na casa,
mas não era o que o meu público gostaria de ler. Então, eu não constei aqui. Então, fica sem... E o para constar é uma coisa que a gente coloca assim, ó, é uma matéria importante, ou a concorrência está se comportando dessa forma, e a gente tem que ficar ligado. Foi o que aconteceu com o Jornal O Dia. A gente deu uma matéria semana passada, que é uma novidade de INSS. Amanhã vai sair. Aliás, a pauta é para isso. É um exercício para vocês. Hoje a gente vai falar dela. Essa pauta ela foi fechada. Fiquei fazendo ela até umas 4, 5 horas. E aí eu saí depois, saiu umas 6 horas. Então o pessoal ficou lá para mais uma reunião. Basicamente, eu dei uma orientação para a pauta, para a produção. Amanhã é o que eu vou saber realmente, na banca, que a gente vai saber qual foi o jornal que foi feito, né? Se teve alguma coisa que mudou, se a chefia orientou outra coisa, se a gente descobriu outra informação. Então, tem muito isso. E aí eu coloquei aqui que a gente fez uma matéria semana passada sobre uma novidade do INSS e estava no jornal O Dia do Rio de Janeiro com praticamente era o mesmo lead. Ele começou igualzinho. Em tempos de orçamento apertado. Foi do mesmo jeito que a gente colocou, que era uma matéria sobre desempregado também pode se aposentar. Aí eu coloquei o PIS/PASEP, o Diário está trazendo hoje, aí é monitorar bem a concorrência, a matérias que o pessoal que tem 70 anos e que está aposentado vai receber o PIS em outubro e novembro, mas esse foi um furo nosso também, inclusive foi um furo meu, porque naquela correria de cobre o assunto. E tem muito isso. Você manda um e-mail para a assessoria, que hoje Antes era mais difícil, porque era tudo mais longe, mas era cara a cara, né? Era outro tempo. Hoje não. Hoje é tudo rápido, hoje dá para você cobrir tudo, mas é por e-mail. Ah, não chegou, não veio, não respondeu, você liga, foi embora. E é esse furo que o Diário, na realidade, o Dia recuperou, o Diário está dando hoje, foi uma insistência de pauta, porque eu ligava e falava, olha, eu não estou conseguindo entender. Não estou conseguindo entender o PIS. Espera aí, vocês vão pagar para quem tem 65? Aí 70 vai receber quando? O aposentado vai ter que esperar? Aí eu de tanto insistir com o assessor da Caixa, e ele falou para mim, olha, Cristiane, deixa eu te explicar como é que vai ser. A gente vai pagar primeiro para quem já tinha direito. São 4 milhões. E vai ser então, deixa eu explicar, esse pessoal vai receber em outubro e em novembro. E aí o outro pessoal, mas ele não podia ter revelado o calendário. E aí acabou que ele, na conversa, para me explicar a informação, já gravei, já pesquei, isso era 7 e pouca da noite, a gente fechou 8h30 a primeira edição. Vamos lá, muda e faz, e a concorrência vai recuperando, que é o que a gente faz também. Muitas vezes a concorrência vem com alguma informação que a gente não tinha, é difícil não ver, mas de fontes dos próprios jornalistas, e a gente vai atrás. Ocorre muito assim em aposentadoria, por quê? E aí aqui está o trabalho da equipe, né? Porque a gente trabalha com escritórios de advocacia especialistas no assunto, e aí, conforme o papo que você tem com aquela tua fonte, o contato, que ela vai lembrar, olha, essa decisão nova, talvez a Cristiane fosse gostar, aí a gente tem o Cleiton, né, a Fernanda, a Luciana, que é editora, e aí eles fazem contato, mas é aquele trabalho de formiguinha, que era isso que eu também queria complementar para vocês, né? Jornalismo é basicamente um trabalho, futebol, é um trabalho de equipe, entendeu? E eu sempre brinco também que, fazendo um paralelo com a minha história, não sei se o professor Vitor concorda, mas eu acho que é melhor ser titular num time de segunda do que reserva num time de primeira, né? Pergunta para o São Paulino, tá bom. Então, acho isso. Que a gente tem que agarrar as oportunidades e ir lá, mostrar o trabalho, né? E aí, indo para a pauta, diretamente para a pauta, o nosso carro-chefe é a Previdência, né? Tinha que achar uma manchete, a gente tem que trabalhar o mesmo tema com outras variações. Ou trazendo coisas que estão na boca do povo, né? O que está na boca de quem está pedindo aposentadoria? A gente sabe que é um problema de espera, tal. E aí eu fui trabalhar com essa espera, como você pular a fila, passar na frente, receber logo a primeira aposentadoria. E aí um dos repórteres, né, o Cleiton, ele estava numa entrevista com o pessoal do INSS que queria passar uma informação legal para a gente. Comprem o jornal, vejam, amanhã vai estar lá no jornal, sobre o INSS digital. E aí eu mandei um e-mail de manhã, já responderam para ele, então já foi caminhando
para uma manchete, que não é uma coisa assim, nós vamos falar sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Não. A gente, no leitor não é bobo, né? Ele não vai voltar. É algo muito importante. É trazer a novidade e também não mentir. Porque fazer jornalismo popular não é ser popularesco, né? A gente... Agora, enfim, tem o histórico do Notícias Populares, que o Grupo Folha comprou e tal, do Bebê Diabo, não sei se vocês conhecem a história do Bebê Diabo, e que vendia, e óbvio que não tinha Bebê Diabo, né, gente? Aí uma hora você não vai vender mais, né? Uma hora você não vai vender mais, porque... Então, isso passou, acabou, já era, a gente tem que falar com o povo. E, para vocês verem o tamanho da pauta. Aí, uma outra informação que chegou pra gente, que a gente... É um caso que a gente está acompanhando, essa opção 2. Eu coloco como opção, mas tem uma outra reunião em que ou a editora, que é a Luciana, ou eu mesma, que se estiver no lugar da editora, eu vou lá debater se é isso mesmo, né? Para depois voltar e trazer para o repórter. Ainda coloquei uma opção 3 aí sobre se a pessoa... como desistir da... Aí para você está sabia, mas saiba. Desistir da aposentadoria se o benefício for muito baixo, que é uma coisa que acontece. Assim, recebi uma aposentadoria... A gente tem um atendimento ao leitor... eles mandam e-mail, tá? A gente tem o WhatsApp, não tem o WhatsApp da economia, acho que chegaremos. Mas é que assim, gente, eu fiz o ano passado um guia com 50 dúvidas, sobre a reforma da Previdência, e eu praticamente enlouqueci, porque daí a gente abriu o WhatsApp. E aí você praticamente enlouquece, o pessoal acha que vai responder por WhatsApp, mas é uma ferramenta. Uma ferramenta de estar em contato com o seu público, né? Você tem que estar em contato com o seu público. Então, vem pelo e-mail, eles querem saber, recebi uma aposentadoria que eu não pedi. Né? Não é isso, eu imaginava que ia ganhar 3 mil e veio 1.500. Aí você tem um caminho difícil, que é pedir uma revisão, mas aí tem um outro caminho, que é desistir, e tem uma forma para desistir. Porque se você desistir de qualquer jeito, você vai perder também. E aí eu fui... Aqui, módulo é uma matéria que a gente põe embaixo. Acho que essa aqui não tem módulo, essa página. Tá ruim. Deixa eu ver se alguma outra tem. Abrir essa aqui. Então, a gente, basicamente, assim, nós temos 3 páginas. E a gente trabalha com 3 pilares, que é a Previdência, a manchete, que não necessariamente vai ser só a Previdência, há outros assuntos que viram manchete. A gente tem grana, propriamente dito, que é o que mexe muito mais. Aí mexe com todo mundo. Mexe com a dona de casa, mexe com o estudante, mexe com todo mundo. Com quem compra roupa, com quem compra comida, com quem toma banho, né? Porque, por exemplo, a gente fala de luz, às vezes, né? Luz é bandeira vermelha, bandeira amarela. E não é só isso. Bandeira, vai ser bandeira amarela, que legal, R$2 a mais na conta de luz, a cada 100 kWh consumidos. Ok, e quanto vai dar no final do mês? Aí você vai atrás das consultorias. Você tem que mostrar na prática para a pessoa. A nossa ideia também, que é fazer o serviço, ensinar pessoas a programar o orçamento. Então, a gente tem que buscar e aprender, né? Aprender. Então, por exemplo, aprendemos a fazer... Aí chega na minha parte. Fugi da matemática, mas tive que aprender a fazer as contas de aposentadoria, porque tem hora que não tem consultor disponível. E você tem que saber. E se o consultor errar na conta? Já errou. O INSS erra no benefício do aposentado lá no sistema, um sistema pronto para isso. Quem dirá um ser humano, né? Então, a gente também faz, bate a conta. Aí, a segunda sugestão, que vamos ver se vai sair amanhã, não sei... foi uma pauta sobre comer fora de casa subiu mais do que a inflação. E aí, pessoal, aí é outra coisa que pega todo mundo que sai de casa. Não importa se você está trabalhando, né, ou não, se você está estudando ou não. O que importa é que você saiu de casa, vai comer fora. Então, já sabe que alguns... Até coloquei aqui o que mais subiu. E como é que surgiu essa pauta? Não estava lá, não cheguei, não tinha ninguém gritando. Estou pagando mais pelo café, pelo pão. Eu fui lá na inflação, IBGE, entra, pega os dados, dá uma lida nos dados. Aí você tem, sabe, entender um pouco e saber o que vai mexer com o bolso da pessoa, né? Porque tem outros itens lá na inflação. Tem DVD, gente, tem aparelho de DVD, tem até aparelho de videocassete. Aí não vou fazer uma pauta disso, né? Então, você tem que saber o que de fato está pegando. E aí, a gente essas são pautas que eu particularmente gosto muito. Porque daí você vai na rua, você conversa com o comerciante, você conversa com quem está comendo. E aí você fala do agronegócio, que foi uma coisa que eu aprendi no interior. Eu cobri agronegócio também por bastante tempo. Aí você entende o que está acontecendo com o café. O café está caro.
tivemos uma quebra de safra no ano passado, agora choveu, tá lindo, tá uma delícia, e aí a gente vai... mas foi um inverno bom, então... E daí a gente entende o que é que está acontecendo, né? Já dá para fazer. Por exemplo, o ano passado a gente teve um problema com feijão, que a gente cobriu bastante. 1 quilo de feijão chegou a custar R$16. Você compra 1 quilo de feijão hoje por R$4. Foi um problema de safra, mas daí foi um problema ligado aos próprios produtores, que daí não plantaram a quantidade correta de feijão, diminuíram, porque eles também jogam, o agronegócio também joga com a gente, né? Outra coisa importante, falando de agronegócio, falando do que mexe com o bolso, é gasolina. Não sei se vocês estão acompanhando, a gasolina agora é um sobe e desce, né? Porque a Petrobras, ela iniciou uma nova política de preços em julho para a gasolina, para o diesel e para o gás de cozinha. E aí, sobe e desce, e a gente tem que acompanhar, tem que saber, às vezes fica até maçante. A gente até deu uma paradinha de fazer matéria de gasolina, porque você vai querer todo dia ler a mesma coisa no jornal? Não, né? Então, ou acha uma outra forma de fazer, ou vai fazer quando for muito importante. Mas são coisas que a gente está sempre ligado. E aí, eu falei para vocês que ia estar aqui, em homenagem a vocês, cursos superiores vão subir menos no ano que vem. Olha que pauta interessante que não deve ser concluída. A assessoria não tinha para me passar. Na semana passada, estava em algumas agências que a mensalidade das faculdades em 2018 vai subir menos do que a inflação. Só que eu li todas as matérias. E quanto que vai subir? Ninguém disse. Vai subir menos. E esse menos é quanto por cento? Quanto no bolso? E aí a gente acabou não publicando, você leva o risco de falar, levou um furo, alguém deu, que vai subir menos. Mas não é isso que importa, né? O furo ficou relativo nesses casos. O que importa é a gente dar a informação correta. E hoje eu pedi, a informação ainda não veio. Falei, olha, preciso saber, quanto é que vai subir. Deixa eu ver se eu acho que é módulo aqui para vocês verem. Se tem um módulo aqui. Tá ruim, não tá descendo. Tem, esse aqui. Correios devem mudar convênio, é o que a gente chama de módulo. Aí é mais a parte de diagramação do jornal, que tem uma outra equipe que mexe e tal, pra gente fazer. É uma matéria que tem também importância, mas vai ser menor, que não vai ser o abre da página, né? Eu acho que é importante também falar isso. Aí, nosso terceiro nicho aqui, que é trabalho. Eu achei interessante pegar pela questão do desemprego, matéria de 30 de março, porque foi o assunto do momento. É complicado isso, gente. As pessoas desempregadas... Se as pessoas já não estão realmente comprando jornal na era da internet, para vocês verem os desafios. É coluninha, né? Então, as pessoas desempregadas não vão comprar, né? Porque hoje você não vê... Antigamente era aquele classificado debaixo do braço, né? Hoje não. Eu não sei se vocês leem. Não vai ser da época de vocês. São bem mais novos. Mas pai de vocês, algum tio, irmão mais velho, pode lembrar. Era a época de você pegar aquele caderno grosso de classificados e ir procurando riscar as vagas, separar aí. Agora não tem mais isso, mas mesmo assim a gente tem um público que quer ver o que tem de concurso público, o que tem de estágio, trainee, e também quer saber às vezes da situação dele, né? Como é que está o desemprego? Está caindo? Tá? E essas matérias são, acho que, importantes para... Às vezes a gente tem uma leitura diferente. Essa matéria, se eu não me engano, foi a primeira vez que a gente... Que algum jornal popular falou desses quase 2 milhões, porque já não tinha mais o que falar, sobe. E outra coisa que a gente não coloca muito é porcentagem em título, sabe? Porque era um editor, que agora não está mais, mas o Nilson, que fundou agora, ele tinha essa visão, assim, que era uma visão certeira, entendeu? Subiu 10%, subiu 20%. Não, vamos tentar traduzir isso aí. O Grupo Folha tem, para facilitar... a gente tem um manual para tentar facilitar para o leitor entender, né? Porque o objetivo, gente, é falar com as pessoas, né? É conversar com as pessoas. Aí, o que eu ia falar é isso.
tem grana, é subdividido em dois, né? Grana e trabalho. Só que a gente divide a página de grana, onde vai estar o logotipo, é a página que só vai previdência. A outra página tem os indicadores econômicos, que parece que ninguém quer saber. Quer que se sair uma vírgula errada, o pessoal liga lá falando, olha, a poupança, a vírgula tá não sei onde. E aí vem a matéria principal, que é essa, que a gente chama de abre. Depois os módulos, e os que vão em cima ali, os menorzinhos, a gente chama de topinho, é o que vai no topo, né? Que é informação importante também, que tem que estar no jornal, mas não merece aquele destaque, ou não vai caber o destaque no dia. Essa coluna que eu tenho, é uma das colunas que eu tenho, deixa eu ver, essa fui eu mesma que fiz. Mas eu passei um tempo fora da coluna, que tinha uma outra pessoa assinando, mas agora ela saiu. E quando eu cheguei no jornal, eu já cheguei para fazer essa coluna de funcionalismo. E aí é um outro nicho do agora, que é falar com os servidores, né? E não é um assunto, garanto para vocês que não é um assunto fácil. O assunto é mais árido do que previdência, muda muito e você tem que saber. Não é que a gente vai ser a fonte do saber, né? Mas você vai, quem sabe? Um sabe do servidor que entrou em 1998, sabe? O outro sabe da Constituição de 88, outro da emenda de 91, e você vai falando com milhares de especialistas. E daí também vão surgindo ideias. E essa coluna é engraçada porque, assim, essa daqui, a dedução do IR, mas faz uma coluna de professor. Professor vai ter aumento. A gente fez, que é uma decisão judicial. É e-mail, é telefonema, o pessoal quer saber, porque é um público grande, né? Então, é um público que a gente atende bem, que é o pessoal, o policial e... eu fechei, é isso que eu fiz? Fechei o e-mail. Não, eu coloco. Abriu já. O e-mail tá lotado, galera. Oi? Você passa um pouco para eles? Claro. Lá no Agora funciona assim, a gente tem um público cativo, grande parte na periferia, classe média baixa, e tem pesquisas internas que a gente tem acesso que boa parte é aposentado. E a editoria de grana, que ela é subeditora, ela tem a gente no esporte cobre os jogos, não tem muito o que inventar. Cultura cobre o show. O caderno que ela cobre, grana, é o caderno mais segmentado que tem, é o caderno que cria pautas além das óbvias. O dia que tem uma pauta de economia óbvia, tipo aumentou o cupom, abaixou o juros, elas vão cobrir. Mas elas têm que criar pautas que não vão estar em outros jornais. Então a gente tem um público segmentado que só tem no Agora, que é essas revisões de lista, INSS, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, Cris, das reuniões que vocês têm, das pautas bem segmentadas que só saem no Agora, que é um público que a gente tem, apesar de ter migrado para a internet e tal, que é tipo de informação que a gente só tem no Agora, e por isso que o Agora, quase que diariamente, se vocês forem no jornal, a manchete principal é de economia. Sim. Eu vou passar, pessoal, eu vou passando, aí vocês vão olhando, que é isso que ele estava falando, de coisas que as pessoas, os leitores vão ver só no Agora, né? A gente tenta, óbvio, diariamente, por isso que eu trouxe a pauta para vocês verem como é que a gente discute, como é que a gente busca. Então, hoje era um assunto que não está na boca do povo. Tem dia que está, reforma, está na TV, a gente está buscando. Mas a gente tem que pensar, basicamente, o que a gente vai fazer de diferente e que seja também que sirva, né? Então, a gente faz muito guia. Eu queria falar disso, professor Vitor, que são os nossos guias. Eu vou passar aqui para vocês. Lembrei, esse Tire 50 Dúvidas foi um guia de reforma da Previdência. Então, esse guia aqui foi aquele que eu falei que usei o WhatsApp e tal. Gente, é insano, mas dúvida, recebe, vamos fazer, vamos responder uma a uma, porque daí você fala... Exatamente. A nossa campanha do Guia do IR o IR eu vou passar junto também aqui, passar para vocês darem uma olhada. Eu não consegui trazer, que eu tive um problema grave tecnológico, mas tem algumas coisas aqui. Para vocês verem que a coisa específica que a gente aborda, né? E aí, olha só, quando eu faço essa coisa tão específica, eu sempre me lembro de uma coisa que o Ariano Suassuna falava, que eu acho importantíssimo, né? Por que toda grande literatura tem
que ser regional. Toda grande literatura que está aí no mundo, tá, tem que ser regional. E o Alto da Compadecida dele é muito isso, né? Porque você pega uma questão regional ali, aquilo no dia a dia, mas você tem que tratar aquilo de forma universal. Então, é isso que ele faz com a literatura, os grandes, né, fazem com a literatura. Você pega um assunto X ali e trata sobre cobiça, inveja, amor, traição, fé, e, no caso da literatura. A gente também pega lá, reforma da Previdência, aí tem lá como fica a aposentadoria por idade do servidor público. Aí, tinha pergunta muito específica, sabe? Sou professora, tenho 20 anos, entrei em 86 e agora, como é que eu faço? 20 anos de trabalho. Aí parei um período, agora voltei, onde é que eu vou me encaixar? Você pega aquela pergunta e você vai transformar aquela dúvida numa resposta universal, né? Você vai colocar as situações. Então, é muito isso. Eu vou passar aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês... Eu não falei isso, mas estão abertos. Se vocês quiserem levantar a mão, perguntar, falar qualquer coisa, tá bom? Quando vocês pensam e falam em qualquer coisa, amanhã a gente vai fazer um trabalho sobre essa aula que nem a gente fez em relação ao Irmão Reino. Vocês vão trazer, tá? Quando no final da palestra dela, eu falo para vocês. Tá passando para mim. Essa minha é nossa? Nossa, de quem? Cara pálida. Eu tô passando junto aí do da aposentadoria. Se você quiser, passa pro outro lado aqui, ó, os outros. Eu trouxe uns antigos também. Eu trouxe uns guias antigos, pessoal, que é... Peraí, deixa eu ver isso aqui. Vocês vão passar, daí vocês vão comparar o layout, como ele vai mudando. E eu trouxe aí de aposentadoria, eu trouxe o que tira 50 dúvidas e o que tira 100, eu acho que é de 2013. Então, você imagina, assim, quanto que a gente pirava mais, né? Era desesperador. Mas também não cabe mais, né? Assim, neste momento, não cabe a gente colocar tanto texto, a página não respirar. Tem que pensar no impresso, ainda a gente pensa nisso. Na internet também, né? E esse foi o guia desse ano, que é um guia que... A campanha do IR é uma campanha assim, ela começa basicamente porque a gente atende as dúvidas dos leitores. É uma campanha bem importante. Ela começa em abril, junto, né, em março, no 1º de março, termina 29 ou 30 de abril, que é quando você tem o último prazo para entregar. E a gente... O que foi, Vitor? Ah, é? Aí seu pai pega aqui o passo a passo. É assim, a gente também, a gente leva para casa, a gente usa. A gente usa, porque assim, é coisa que a gente também faz, né? A gente vai ver se o sistema está funcionando, se é assim que baixa mesmo. Deixa eu passar aqui. E aí, ó, essa página que está aqui, ela é a página de domingo, gente. E aí foi o que o professor Vitor falou sobre falar sobre o mesmo assunto de formas com outros olhares. Neste caso específico, a gente trabalhou bem com os advogados. Eles nos cederam decisões de casos que eles ganharam, que mostra como que a pessoa pode aumentar o valor da sua aposentadoria. Aí já é para o aposentado. Como que o aposentado aumenta o valor da aposentadoria dele? É pedindo uma revisão. Se ele ganhou uma ação trabalhista aumentou o salário, aí o patrão é obrigado a pagar mais contribuições. E aí vai aumentar o valor da aposentadoria. E a gente ensina a pessoa a saber, né, o que dá direito a ter uma aposentadoria maior.
Aí, ó, saiba pedir o aumento. Esse saiba, essa coisa, às vezes a gente mesmo brinca. Saiba como, veja como, entenda, resolva, vá. Mas o pessoal gosta porque é o básico, é o didático, né? O passo a passo de como tem que fazer. Porque os assuntos são espinhosos, assim, são ásperos, entendeu? A gente também tem uma outra coisa que eu gosto de falar, a gente brinca assim, traduzir, né? A gente fala de traduzir os termos. Precatórios, por exemplo. Não sei se vocês sabem exatamente o que é. É um dinheiro que o governo paga para quando ele tem uma dívida com o cidadão. E a gente não chama lá de precatórios. Tem até uma questão técnica. Precatório tem um valor X, RPV ou OPV, requisição de pequeno valor, ou ordem de pequeno valor, tem um valor menor. Então, a gente não chama, a gente chama popularmente de atrasados. Porque aí o leitor entende. O que são os precatórios, o que é o PV? São os seus atrasados. A diferença entre o benefício que você está ganhando e o benefício que você deveria ganhar, ganhou 1.200, deveria ganhar 1.300. Por mês, o INSS come devendo R$100. Aí ele não pagou, então ele está atrasado. Quando o juiz calcula o quanto que você tem direito, o atrasado é de tanto. Então a gente usa esses termos, a gente procura traduzir. Traduzir é outra coisa importante em jornalismo de economia popular, em jornalismo popular, né? Não é, professor? A gente não pode falar essas coisas de debentures, não dá para falar, né? Não dá para ficar falando essas coisas. É como a taxa Selic. Sim, é isso que eu digo, qualquer... Sim. A questão dos juros, né, que é outra coisa que está sendo muito falada na TV e na internet, tal, quando tem a reunião do Copom e estão baixando os juros, aí é a taxa Selic, a gente não usa. Selic a gente coloca, a gente faz o contrário, coloca ela entre parênteses. A gente usa taxa básica de juros da economia, que é para entender que é um balizador, né, é o que dá a base. E já fica também, taxa básica, que é para o ser humano não falar, mas os juros não estão em 8,25%, por que eu estou pagando 500% por mês no meu cartão de crédito? Porque é um básico, né, que ninguém segue, digamos assim, que o banqueiro não segue. Então, esse foi o jornal. Tem uma outra página, o jornal de domingo, ele é um pouco mais puxadinho, gente. Na manchete, ele tem 2 páginas. Agora, deixa eu ver uma outra que eu trouxe aqui para vocês, deixa eu ver se é essa. Que foi uma manchete de dia a dia. Não, foi a mesma. Essa ainda é de domingo. Essa aqui é uma matéria, por exemplo, que a gente fez no feriado. Então, essa matéria ficou pronta. Porque aí outra coisa, né? Jornalismo, acho que todo professor deve falar isso para vocês. É difícil, a gente não tem horário, a gente não tem feriado, não tem final de semana. Tem escala para trabalhar, mas geralmente não tem. Já são jornalistas, ó. É isso aí. E quando tem feriado grande, a gente consegue fazer uma escala de revezamento. E aí é outra característica do jornalismo, porque eu acho que é sempre bom ser preto no branco, né? Às vezes pintam aquilo, nossa, como é difícil. Sim, é um mercado de trabalho difícil. Pergunta clássica, o jornalismo acabou? Olha, o jornal impresso pode até acabar. O jornalismo, não. E eu também não creio que o jornal impresso vai acabar. Pode ficar ali, pequenininho, escondidinho, porque uma mídia vai se sobrepondo à outra, né? Acho que quando veio a TV, o rádio temeu muito, e tá aí o rádio. E tem que se reinventar também. Acho que o jornal de papel, não vejo. Pode ficar bem restrito, mas não vai acabar. Agora, o jornalismo é o que menos vai acabar. Desde que na Idade Média já tinha o pessoal contando as notícias, né? Não é agora. Sim, opa.
E essa daqui foi uma matéria de final de semana, de feriado, que daí a gente tem que pensar um pouco mais, né? Que a gente tem que pensar com certa antecedência. Aí a matéria ela tem que ser uma matéria que chame a atenção, que seja fria, não vai ser quente, não vai ser um negócio que você vai publicar no dia 9, morreu no dia 7. E que seja o nosso tema, né? O nosso assunto. E a gente optou por falar de aposentadoria por tempo de contribuição. Dizer aqui, ó, quem que deve pedir aposentadoria até o dia 30, quem que deve se aposentar até o dia 30 de novembro, até explico, é porque tem uma tabela de fator previdenciário que muda todo dia, o primeiro dia útil de dezembro sai uma nova tabela que o IBGE ele publica com base na expectativa de vida da população. Então, esse fator previdenciário, a gente fala que ele diminui o benefício de quem se aposenta cedo, que se aposenta um pouco mais cedo, né? Antes a gente falava jovem, aí mudamos também um pouco o termo, mas, enfim, é de quem se aposenta na faixa dos 50, 60, entre 50 e 60 anos. É o pessoal que perde muito, tem o direito. Né? Você começou a trabalhar com 30, uma mulher, daí você está com 60, enfim. Tem 30 anos, você já pode pedir aposentadoria por idade, inclusive ganha um benefício bom. Agora, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, você vai ter o fator previdenciário que ele come parte da renda. Inclusive, o fator previdenciário foi ele é no final da década de 90, né, da época do Fernando Henrique Cardoso, para realmente as pessoas... Sim, sei. E aí a gente cai nessa questão de reforma, né? São as tentativas de reformar a Previdência. Porque, sim, o brasileiro, as pessoas estão vivendo mais, legal, mas aí tem que pagar os benefícios e vai pagar por mais tempo. Então, o que acontece? O fator começou a comer, a gente fala comer, diminuir a renda entre 40% e 50%. E aí o pessoal continuou trabalhando, se aposentou, mas continuou trabalhando e começou a ir para a justiça para pedir a gente chama de troca de aposentadoria, mas o termo é desaposentação ou desaposentadoria. Isso rolou aí por muitos anos, mais de 10 anos, e desenrolou em outubro do ano passado, em que o nosso querido Supremo Tribunal Federal disse que não existe direito da troca, que seria você se aposentou, continuou trabalhando e pagando o INSS, porque você é obrigada, gente. Tem carteira assinada, o patrão vai recolher. A parte dele é a sua parte. Não tem carteira assinada, sou autônomo. Tem que pagar. Porque se alguém descobrir que você não está pagando, você está inadimplente, está sonegando o imposto. E a pessoa continua trabalhando, geralmente é com carteira assinada, e está pagando o INSS, mas daí ele não tem direito a mais nada. Porque hoje a gente tem direito a vários benefícios. O INSS, e é esse outro grande nicho nosso. O INSS não dá direito apenas à aposentadoria. Auxílio-doença, a gente está tendo um pente fino aí nos auxílios-doença, auxílio-acidente, né? Então, você tem que pagar para ter direito a esses benefícios se você não se aposentou. Se você se aposentou, aposentou. Você não tem direito ao auxílio-doença. E aí era onde o pessoal foi brigar na justiça. Então, o governo disse que eu não tenho direito, mas eu acho que eu tenho. E chegou uma época que o governo pagou um chamado pecúlio, que era assim, você era uma revisão. Você já está aposentado, mas trabalhou por mais 5 anos, agora parou de vez, veio aqui, trouxe, vou te pagar um valor X, porque realmente você tem direito. E parou de pagar o pecúlio. Aí os advogados entraram com essa tese. Em outubro foi dito, não tem direito, meu bem, vamos continuar aposentado, trabalhando, contribuindo e não tem de volta. Porque, na realidade, a tese é que, assim, a Previdência Social, outra coisa, o social da Previdência não é por um acaso. A Previdência Social, ela tem um sistema contributivo, em que a gente jovem, em que todo mundo que tem a força de trabalho contribui para os que estão aposentados, entendeu? E para outros setores também que têm os benefícios assistenciais, auxílio-doença. Mas, por outro lado, você contribuiu, né? Você não tem direito. Você vai passar a vida... tem gente que passa mais 10 anos trabalhando. Mas, de qualquer forma, também subia bem o benefício. Era um assunto controverso que o Supremo veio e acabou. Gente, vamos... Que horas são? Vixe, já passei muito da hora. Mas vou pedir mais 5 minutinhos para vocês e a gente termina aqui.
para falar de uma coisa importante. Na minha opinião, a gente está falando bastante de reforma da Previdência, estou dizendo a gente, Brasil, mas a reforma que foi mais importante, porque foi a reforma que já ocorreu, foi a reforma trabalhista. Isso. Então, porque pensa que sim, a gente quer mexer no direito de se aposentar. Ok, mas se você precarizar a questão das relações de trabalho, também não estou dizendo que seja 100% precarização, vamos lá, é assim. CLT está aí há milhares de anos, com relações de trabalho muito, muito antigas. Precisava mudar, home office, entendeu? Trabalho que você faz na rua, várias outras coisas que realmente precisavam estar contempladas na legislação. O fato é que o crítico da reforma, e acho que o trabalhador, nós assumimos a visão do trabalhador, qual que é a grande crítica, a nossa crítica? É que não dá para fazer uma reforma a toque de caixa, correndo, né, sem a luz da discussão. E eu acho que essa capa nossa aqui, ela mostra muito que é isso mesmo, né? A reforma trabalhista, de fato, foi feita às escuras, sem discussão. Eu não sei se vocês acompanharam. As senadoras, elas estão almoçando sem luz, porque elas tentaram resistir, não tinha mais o que fazer. Relatório aprovado, o governo já com a galera pronta para aprovar do jeito que ele queria. Gente, tem pontos bem absurdos. Ele prometeu uma medida provisória em que ele vai mudar. Mas tem um ponto que é assim, a grávida ou que amamenta, ela pode trabalhar em ambiente insalubre. E ambiente insalubre, gente, às vezes é trabalhar com cancerígenos, entendeu? E aí ela gera um bebê e ela amamenta, que vai ser doente, que daí vai dar trabalho para o SUS ou para o plano de saúde, enfim. E era esse tipo de discussão que estava se passando por cima. Porque agora a gente vai discutir aí horário de almoço de 30 minutos. É uma coisa que a gente pegou muito. Outra coisa que eu ia falar, são 100 pontos modificados nessa CLT. Como é que você pega lá uma equipe de 8 pessoas e fala, gente, vamos... a gente tem que ler, tem que analisar, tem que conversar. E quais são os pontos que interessam para o nosso público? Nós fechamos em 30. A gente fez um guia, a gente fez vários guias depois. Absolutamente trabalhadora. Sim. Então, o dono é o mesmo, os FIAs são os mesmos, mas não é uma visão patronal, como poderia ser um jornal, uma publicação que é feita para quem investe, para empresário. Então, o jornal assume realmente a visão do trabalhador. Sim. De que, em outras palavras mais bonitas, estão se fudendo com a reforma. Sim. E também tem a visão do empresariado. E o que ocorreu? Achei muito interessante, porque... jornalismo é isso, né, gente? É o lado e o outro lado para a gente chegar numa tese ali, para a gente não... isenção, não. Todo texto que você coloca tem a sua história. Tá lá, tá você e tá as pessoas que você ouviu. Mas a gente tenta ser o mais justo possível num texto. Qual que é o lado, qual que é o outro lado. Vamos fazer um resumo disso aí para o leitor, para que ele tenha a melhor visão também. Então, nós participamos... a nossa editoria teve que participar de alguns seminários e um deles foi muito importante, com advogados que explicaram do lado do patrão as visões sobre a reforma. E foi legal que eles disseram, olha, tem coisa que fizeram realmente muito duro, mas é porque lá atrás eles eram muito, muito complacentes. Vocês vão ouvir muito isso na vida de vocês. Eu entrevistei um juiz a semana passada para uma matéria que não saiu, nem sei se vai sair, tem isso também. E o juiz, eu perguntei sobre essa questão, o que os advogados de empresa falam é que a justiça trabalhista é muito pró-trabalhador. E o que ele me disse? Gente, o trabalho não é só a dignidade, é a nossa principal relação. E aí é isso que eu queria... Não vou encerrar ainda, daqui a pouco eu encerro, mas dizer, que, voltando ao futebol, qualquer ambiente de trabalho você vai passar muito tempo, então você vai pôr a sua vida, as suas expectativas, os seus desejos. É por isso que precisa de uma justiça justa, né? Porque é a vida daquela pessoa. E é óbvio que o capitalismo, a empresa não vai pensar assim. E o que eu ia dizer era isso. Quando a gente trabalha em equipe, a gente nem sempre trabalha com quem a gente gosta, né? Tem que trabalhar com quem a gente não gosta, que atrapalha e tal. Mas a gente precisa tentar construir as relações para trabalhar
para que a gente tenha uma harmonia, porque isso eu digo, né? Eu vou até ressaltar, professor Vitor, que hoje eu sou subeditora de economia e tem a editora Luciana, a gente se conhece já do outro jornal. E foi por um acaso que a gente voltou a trabalhar juntos, mas eu falo, quando tem parceria, aí flui muito mais fácil, né? Então, isso. E a última coisa que eu quero falar para vocês, última, vamos lá. Acabou, agora está acabando, gente. Espero que eu tenha conseguido contemplar, acho que vocês não vão querer fazer pergunta, que estão querendo ir embora, né? Eu também, na faculdade, era complicado pegar transporte. Bom, aí não tem nada a ver com a minha área. Só para falar um pouquinho sobre a coluna que eu estou fazendo sobre maternidade. O jornal, no ano passado, ele pediu umas ideias de o que vocês acham que tem que mudar no jornal, na editoria de vocês e tal. E aí, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é falar sobre maternidade. Eu sugeri uma coluna para a revista Da Hora, e que sai toda semana. Às vezes o pessoal fala para mim, você arranjou mais trabalho. Eu arranjei mais trabalho. Que não teve diferença na remuneração, nada. A revistinha vem aos domingos. Mas foi uma forma, assim, de fazer também o que eu gosto, né? Não que eu não goste, gente, adoro. Eu me encontrei no jornalismo de economia popular. E aí eu estou mostrando essa foto porque eu falo, quando a gente às vezes entra lá na faculdade, a gente fala, eu quero cobrir um evento tal. E aí foi uma trajetória que eu fui seguindo. Tem 2 semanas que eu fui convidada, por causa da coluna, eu fui convidada para assistir a cabine de imprensa, né, do filme Como Nossos Pais, da Laís Bodans, que eu não sei se vocês estão acompanhando. É um filme que fala sobre a condição da mulher, a condição feminina, as opressões invisíveis, machismo, relação entre mãe e filha. Eu fui convidada por conta da coluna. E foi assim um perereco. E troca folga, e arruma horário. E no dia, por um acaso, o filme é protagonizado pela Mari Ribeiro, que eu gosto muito, não como a menina, não apenas como uma boa atriz que fez o Tropa de Elite, ou como uma das que sentou lá no sofá do Saia Justa, mas porque ela é uma ótima escritora. E o livro dela, assim, ajudou a ressignificar. E agora, fechando, gente, leiam. Leiam o jornal. Vou ler todos os jornais, os grandes jornais. Elejam leiam esse grande jornal, porque basicamente eles vão cobrir as mesmas coisas, vão ter quase as mesmas opiniões. E leiam a mídia alternativa, né? Leiam os jornais alternativos, procurem bons artigos na internet, boas referências e boa referência literária. E aí eu deixo como indicação para vocês os livros do Josmar Josino, nosso mestre, colega de trabalho, tá bom? E indicação também, Gabriel Garcia Marques. Ele é tímido? Então, Gabriel Garcia Marques, eu acho um livro, óbvio, 100 anos de solidão, premiado, mas Notícia de um Sequestro que mostra bem ele como o jornalista sensacional que ele era, jornalismo com literatura. E eu digo para as mulheres, não estou querendo excluir, não, se os homens quiserem ler também, mas aqui é uma literatura feminina, indico também. Ela tem coluna no Globo, mas... Oi? Trouxe o quê? Aliás. E, pessoal, obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, desculpa que eu falei bastante, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aberta e também estou aberta aí nas redes sociais. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado, Cris, por ter vindo.